Tá, igreja. Pai Celeste, Deus amado, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Amado Espírito Santo, Tu que opera nessa dispensação da graça do Senhor Jesus no meio da Tua igreja, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos, meu Deus, ministrar uma palavra que a Tua igreja, que é o Teu corpo, está necessitando para aprender, para fazer acontecer e trilhar o caminho que precisa ser trilhado para que nós venhamos obter sucesso na missão a qual foi confiada a cada um de nós. Não deixa que os nossos desejos e anseios pessoais venham ser mais fortes do que o Teu chamado na nossa vida. Não deixa, Senhor, que as nossas tristezas e possíveis decepções uns com os outros nos tire do caminho que precisamos percorrer como pessoas altruístas e idômitas que devemos ser, para que venhamos Te servir com toda a alegria do nosso coração e dizer: Senhor, nada nos para, porque servimos a um Deus vivo que também não nos abandona, servimos a um Deus vivo que sabe o que nós precisamos e que através da nossa, meu Deus, da nossa perseverança, eu creio que Tu vai honrar tudo o que precisa ser honrado para que nós venhamos cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus, para que nós venhamos apresentar a Ti, diante do Teu altar, do Teu trono, o nosso trabalho e receber a assinatura de vitória e o galardão de glória a Jesus. Aleluia. Senhor, bênção sobre a nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mais uma vez a gente vê aqui a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 22. A gente sempre é bom ler uma passagem bíblica para que fique registrado, porque essa palavra ela tem o poder de entrar no nosso coração e trabalhar na nossa vida. É como se a gente estivesse lendo palavras proféticas e anunciando-as para que o nosso espírito possa recebê-la. Amém? 1 Samuel capítulo 22, os 2 primeiros versículos diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Glória a Deus. Pai Celeste, Deus amado, continua falando aqui conosco. Podemos sentar, meus amados. Você pode dizer para você mesmo ou para quem está do seu lado, se você assim for falar com fé e desejando: você é o resultado das suas escolhas. Glória a Deus. Você é o resultado das suas escolhas. Amém? Quais são as escolhas que você já se propôs a colocar nos seus pensamentos? Porque nós temos tendência de agendar, ou de escrever, ou de colocar na mente ou no coração, né? Esse ano vai ser diferente. Geralmente as pessoas começam o ano profetizando para elas, né, um crescimento, a maturidade maior, sucesso nos negócios, porque é natural, não é isso? Geralmente eles: não, dessa vez eu vou fazer o meu projeto se cumprir, dessa vez eu vou focar, eu vou buscar ter força. Mas eu quero dizer e lembrar a você que não é o que nós apenas falamos ou desejamos. Fazer concluir na nossa vida as coisas que se fazem necessárias para que nós possamos trilhar um caminho de crescimento e sucesso requer um objetivo bem maior, requer um foco, requer disciplina, como um atleta, né? Para obter sucesso na sua caminhada, na sua carreira, ele tem que se alimentar bem, ele tem que treinar, ele tem que se disciplinar. Então, assim, a gente tem que ser atleta das nossas escolhas. A gente tem que ser atleta sobre tudo aquilo que nós temos como projeto na nossa vida
e sabemos que temos sim, se focarmos, capacidade para alcançar. Davi era um homem, um jovem simples, colocado por último na família, mas foi uma pessoa que, depois que ele lutou contra um gigante para os outros, mas para ele não era, depois que ele lutou contra aquele incircunciso que era contra o Deus dele, se era contra o Deus dele, era contra ele, se era contra ele, era contra o Deus dele, e o Deus dele nunca perdeu uma batalha, né? Ali ele passou por um divisor de águas, ele passou a ser notório, aquele homem desapercebido que apenas apacentava ovelhas no quintal da fazenda do seu pai, a partir do momento que enfrentou uma batalha imensa, algo que ia fazer diferença na vida dele, mas ele não fez com esse propósito. O propósito dele foi mostrar que o Deus dele não perde batalha, e quem está ligado neste Deus não perde batalha. Diga aí para o seu irmão: receba a unção da vitória, receba o foco necessário para que este ano haja diferença na tua vida. As estações, as próximas estações que nós vamos passar, depende dela, do sucesso dela, o que você escolhe ainda hoje. Não é amanhã, é ainda hoje. Quando você tem uma percepção do que é o melhor para você e você escolheu, você vai focar naquilo, a sua vida já começa a mudar, porque tudo que está ao seu redor, né, você começa a atrair aquilo que é direcionado pelo Espírito de Deus e que o Senhor tem como propósito no chamado da tua vida. Você começa a atrair tudo aquilo que é de melhor para que coopere com você, para que você venha obter sucesso na sua escolha. Glória a Deus. Deus vai cooperar. Por quê? Porque Deus sabe como é o seu pensamento, Deus sabe quais são os seus desejos, Deus sabe que se você tem ou não a possibilidade, né, a competência de assumir aquilo que você sonha. Por isso que tem que ter um equilíbrio nas escolhas, não desejar além daquilo que você pode fazer, para que você não fique frustrado. Porque uma das coisas que vem contra a nossa vida e rouba a nossa energia, a nossa força, são as frustrações. E principalmente quando elas são seguidas em sequência, uma atrás da outra. As decepções, elas roubam as nossas forças, e o inimigo sabe muito bem como tirar proveito disso. Ele sabe muito bem. Então a estratégia do Espírito Santo aqui hoje é dizer que é para que você saiba que você também, com Deus, você pode vencer todo e qualquer tipo de gigante que se levanta contra a sua vida. E mesmo que aparentemente você fosse como aqueles homens endividados, né? Aqueles homens que não tinham valor nenhum, que viviam apertados, viviam em aperto, devia ter dificuldade financeira para sobreviver. E eram pessoas que de forma nenhuma era notório na vida que eles levavam, não tinha possibilidade nenhuma deles terem nenhum tipo de sucesso. Mas eles resolveram seguir um líder que venceu o gigante mais temido daquele povo. Diga aí para o seu irmão: sirva a um Deus vivo, que é o seu maior líder. Mas foque na força do líder que você tem, do pastor que você tem, da pastora que você tem. Apesar das lutas, das batalhas, apesar das perdas, apesar dos tapetes puxados, das emoções balanceadas, apesar das oscilações emocionais, mas estamos aqui de pé, glorificando esse Deus vivo, porque o crente tem que estar de pé, exaltando e glorificando o nome desse Deus vivo. Você sabe que a palavra de Deus, a intercessão, gera contra nós uma batalha muito grande. E acredite que se você está na igreja certa, Deus dá livramento a nós e aos nossos filhos. Deus não nos deixa ser envergonhados. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu já falei 2 vezes sobre a parte número 1 dessa palavra, que tem como título: não temas, né? Se liberte do medo e receba realmente a chave da vitória. Que chave é essa? É você ouvir a palavra de Deus, entender o que o Espírito Santo está lhe ensinando, e você ter força de viver essa palavra, e na hora certa
vai ser acionado o botãozinho da vitória. Você vai ser tocado e dizer, olha, você está preparado, vire a chave. E você vai declarar a chave virada e você vai fazer com que aconteça. Porque quem tem Deus, olha essa unção aí, só vai sentir quem tem o Espírito de Deus na sua vida. Vai fazer com que aconteça a vitória, o bem na tua vida e na minha vida. Amém, queridos? Então falei nesses dias, né, sobre alguns livros, né, que a doutora Brené Brown escreveu e passou 16 anos pesquisando, né, sobre a vergonha e a vulnerabilidade, né, e ela escreveu 2 livros, um é A Coragem de Serem Perfeitos e o outro livro é A Imperfeição, ou seja, ninguém é perfeito, a imperfeição existe. Agora, a coragem de buscar melhoria de qualidade de vida é uma coisa que só cabe a cada um de nós. Amém? Então, assim, nesse processo de se encontrar nessa perfeição, porque a perfeição mesmo está em Jesus, mas encontrar o trilho certo dessa caminhada, até a gente chegar na maturidade, para entender e se encontrar conosco mesmo, a gente passa muitos processos. A gente escuta muitas vozes. E geralmente são vozes que vêm contra a nossa vida em cima das nossas fragilidades, em cima dos nossos medos. Então, muita gente, às vezes, igreja, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai contar uma história da sua vida para alguém que você passou a fazer amizade, confiar. De repente, a maneira que você conta aquela história é a maneira que você viveu e da forma que você viu e sentiu aquela experiência que você teve. Então, assim, geralmente nós contamos parte da nossa história não como ela realmente está acontecendo, mas em cima da visão do problema e das fragilidades que nós estamos tendo em cima daquela história. Então, nós temos tendência a nos sabotar, a nos enganar em relação às histórias. Por isso, o aconselhamento do Espírito Santo para todos nós aqui hoje é o seguinte: nunca acredite numa história de ninguém, a não ser que você tenha certeza e convicção de que aquela pessoa realmente está liberta e tem maturidade o suficiente para reconhecer as suas fragilidades, que geralmente nós não queremos. Nós somos os heróis só daquilo que nós acertamos e vencemos. Nós ficamos de peito erguido, né? Porque vencemos, conseguimos concluir algo. Mas se nós errarmos em alguma coisa, nós temos tendência de tentar esconder naquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos, porque ficamos envergonhados de assumir aquele tipo de erro. Por quê? Porque a nossa vaidade quer ter apenas sucesso, e a vida não é feita só de sucesso. Os acontecimentos contrários, as decepções, os erros fazem parte da história, da trajetória da nossa caminhada, principalmente erros do passado, que às vezes tentam invadir a nossa vida hoje, atualmente. Quantas vezes o nosso antigo homem não tem sido o nosso maior inimigo em querer que nós venhamos, dentro das nossas necessidades e carências, buscar fazer a mesma coisa que um dia fizemos, mas que sabemos e temos convicção, pelo conhecimento da palavra hoje, que nós fracassamos naquilo. Mas nós queríamos que tivesse dado certo. Mas o inimigo faz a gente tentar naquele mesmo erro. Então a maturidade é exatamente você não cometer as mesmas falhas quando um dia você fracassou fazendo-as assim. Porque além do mais de trazer um prejuízo, as nossas bênçãos o atrasam. Porque quando nós nos encontramos com nós mesmos e aprendemos a ter uma análise certa daquilo que nós precisamos ainda ser trabalhados e aperfeiçoados para recebermos mais daquilo que Deus quer confiar a nós, quando nós chegamos nessa maturidade, é liberada as bênçãos. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos financeiras, as coisas que nos trazem crescimento. Trabalhamos, organizamos, dormimos pouco, nos cansamos, nos entediamos,
mas nós não conseguimos aquele objetivo que nós queríamos. Não é porque nós não trabalhamos nem fizemos como deveríamos fazer. É porque nós não estávamos preparados para receber. Então o desafio do crente é muito grande, porque não é só um desafio pessoal nas suas questões pessoais, nas suas questões para crescimento financeiro, para conseguir levantar ou andar ou subir 2, 3 ou 4 degraus no mundo, na sociedade, para que você tenha uma vida mais afortunada, mais reconhecida pela sociedade que você convive, ou que você gostaria de estar no patamar dela. Não, não é só isso. Apesar de nós querermos isso para nós, crescimento, querermos mais, um dos maiores desafios para o crente é você conseguir entender o que o Espírito Santo de Deus está te entregando, está te ensinando para você conseguir o seu objetivo. E uma das coisas mais difíceis de entender e compreender é ver a mudança da história que nós inventamos para nós mesmos. Porque muitas vezes nós inventamos histórias para nós, para esconder determinadas coisas que nós não queremos viver, porque nós não queremos acreditar e nem queremos mudar. Porque dá trabalho mudar, dá trabalho crescer. E aí a gente fica, né, naquela mesmice de situações, na mesmice de sentimentos, na mesmice como ser humano, como pessoa, na mesmice do cristianismo, e não há maturidade o suficiente. Pode até crescer, mas o nível foi menor do que aquilo que Deus te deu ou me deu como a credibilidade que Ele tem sobre você. O Espírito Santo está dizendo para nós que estamos aqui hoje: eu quero mais de você, porque você pode mais. Diga para o seu irmão: você pode mais. Você pode mais. Diz para mim também. Você pode. Você tem capacidade. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Eu estou sentindo a presença de Deus. Não é só pelo arrepiamento, não. Porque a gente sabe discernir o arrepiamento quando vem de Deus, quando vem da emoção, ou quando vem da assertividade da palavra, que você sabe ao olhar para a igreja, quando a igreja está recebendo, o arrepiamento pode vir até pela alegria e o júbilo que nós temos, por saber que a igreja está recebendo a palavra que o Espírito Santo nos entregou. Não quer dizer que é a presença do Espírito Santo, mas nós também temos o discernimento quando é o Espírito de Deus, quando abre um portal no momento da palavra, que ele vê que toda a igreja está ligada para receber. Porque quando a igreja está ligada no poder dessa palavra, gera uma força nas paredes desses portais que Deus abre para a sua igreja, que é uma coisa tremenda. Diga aí para o seu irmão: fica ligado. Não se desliga nem um segundo. Fica ligado. Não deixa que nada mais chame a tua atenção. Porque quando você está ligado, e aquele que está do seu lado está ligado, e aquele que está do outro lado está ligado, e aquele que está pregando está ligado, e aquele que está lá no último banco está ligado, uma ligação só. É como uns cordões assim, ó. É uns fios que vai até o trono de Deus, e Deus sabe, independente da quantidade de pessoas, Ele sabe quando a igreja está ligada no poder da palavra que Ele entregou para a igreja naquele dia. Dá para entender? Isso é um ensinamento, isso é uma orientação para sair daqui alimentado, com a importância de sair alimentado com essa palavra. Porque quando você é alimentado com o poder dessa palavra, o Espírito de Deus vai fortalecer as tuas armaduras, e aquilo que o inimigo está lá fora esperando por você, sabendo qual é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ele não vai conseguir penetrar nesta armadura que Deus foi criando no momento que você foi recebendo o poder desta palavra. Diga para o Senhor: a palavra de Deus tem poder. Receba. Porque se ela está sendo falada dessa forma hoje, é porque você precisava. É porque eu também precisava levar esta palavra comigo. Porque eu estou procurando esse tipo de palavra exatamente para que esses últimos 10 meses eu estou sendo trabalhada nesse conflito, nessa oscilação de sentimentos que eu tenho vivido, e que o meu maior momento de alegria e de júbilo é quando eu estou no altar do Senhor. Glória a Deus. É quando eu estou ministrando a palavra que eu sei que ela está. Por que eu sei que ela está servindo para você? É quando ela começa a fluir em mim.
É quando o meu espírito começa a se fortalecer. É quando a minha voz começa a ficar mais forte. É quando a convicção daquilo que Deus pode fazer por mim, por você, chega até a mim. E eu sei que esta força não é minha, porque nada eu sou sem o meu Deus. Mas essa força está vindo do trono de Deus a favor da igreja do Senhor que está aqui presente para receber o poder desta palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, amados irmãos, às vezes as nossas histórias mal contadas, mal interpretadas por nós mesmos, a questão da subjetividade. Você pode amar sua mãe, você pode amar o seu pai, você pode respeitar do jeito que você amar e respeitar, confiar e acreditar. Porque a tendência é amarmos os nossos pais, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos ser assim. Mas isso não quer dizer que o que você aprendeu no decorrer da sua vida, desde criança, e aprendeu geralmente com os pais que foi que te educou, não quer dizer que você aprendeu o que é certo. Porque os nossos pais cometem erros. Porque muitos deles estão achando que estão certos em determinada visão, né? E depois a gente vai criando a maturidade e a gente vê que aquele caminho que a gente trilhou há anos, se tivesse sido percorrido de forma diferente, teria sido melhor. Porque o que nós estamos vivendo hoje é por causa das escolhas que nós fizemos ontem. Se é sucesso ou não, foram as nossas escolhas. As escolhas que você vai fazer a partir do momento que você sair daqui agora, elas vão influenciar no teu futuro, breve ou distante, depende da escolha que você fizer. Olha aí para o seu irmão, cuidado com as suas escolhas. Diga aí para ele. Então, meus irmãos, muitas vezes, né, o que nos atrapalha na nossa fé, porque a fé ela gera em nós um escudo muito forte. Eu vou falar sobre isso. Um escudo tão forte que ela impede que toda e qualquer seta, toda e qualquer flecha maligna do inimigo que sabe da nossa história, do que a gente viveu, que muita dela é mentira. São mentiras para que a gente fique focado naquilo que nos traz tristeza. Porque quando a gente começa a pensar em tristeza, a gente começa a regredir nos passos maiores que nós precisamos ter. Quando a gente começa a ter pensamentos que trazem enfraquecimento para a nossa vida. Quando a gente não está feliz com o que a gente é. Quando a gente não é feliz quando se olha diante do espelho. O inimigo tentando setar a gente para que a gente não aprenda a olhar e observar que Deus tem para cada um de nós um objetivo e uma beleza diferente. Diga para o seu irmão, você tem uma beleza que Deus te deu. Viva esta beleza, tire proveito. Você tem dons que Deus te deu. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Eu te dei dom. Qual é o teu dom? Usa ele para o meu ministério. Usa o que eu te dei para o meu ministério, porque tu vai ter sucesso. Glória a Jesus. Eita, até no chazinho forte agora. Glória. Não vou nem fazer propaganda, porque depois o César não toma meu chá todinho. Tô brincando. Se a menina estivesse aqui, a Jerusa, ia ser a Jerusa, que a Jerusa é que gosta do chá. Mas a Lídia está aqui, a Lídia é outra que usa o nosso chá, né? Glória a Deus. Mas você sabe qual é o maior chá que nós estamos tomando aqui hoje? Palavra. Leva aí esse alimento. Leva aí esse alimento. Glória a Jesus. Porque é o Espírito de Deus que está te alimentando. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, se as nossas histórias não forem boas, elas nos adoecem. Eu estou ministrando em cima de experiências que eu estou vivendo, queridos. Às vezes, nós pregadores e ministradores que amamos a palavra de Deus e confiamos, às vezes nós mesmos somos o próprio sacrifício daquilo que a igreja precisa aprender. Porque a gente vivenciando situações, é como se a palavra que a gente entrega, ela vem com mais convicção, com mais conhecimento de causa, por causa das experiências pessoais que a gente tem com aquela situação que a gente está vivendo. E aqui está dizendo que, olha,
as suas histórias podem adoecer você. Você adoece por causa dos fantasmas, dos monstros que lhe perturbam e costumamos conspirar com os nossos medos para se fazer tornar realidade. Às vezes não é nada daquilo que nós pensamos, mas as nossas experiências, os nossos medos fazem com que a gente venha acreditar naquilo, e aí é onde o inimigo age com a seta dele. A única coisa que a gente pode conseguir vitória é procurar do Senhor o pensamento certo, que só a palavra de Deus pode nos dar e nos orientar, e a fé necessária para que as nossas armaduras possam, em nome de Jesus, repreender toda seta do mal. Amém, queridos? As Escrituras chamam esse tipo de seta de dardos inflamados. É um sentimento que surge para criar um medo. Às vezes você passa por uma experiência e tem a oportunidade de rompê-la de novo, mas você tem que enfrentá-la e você tem medo de enfrentar. E às vezes você joga a oportunidade fora e não fica curado daquilo que precisa ser curado. O Espírito Santo está dizendo para todos nós aqui hoje, ser curado em nome de Jesus, para que todo e qualquer problema de sentimento contrário não gere em você nem em mim nenhum tipo de ansiedade e muito menos algum tipo de amargura que venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nenhum tipo de julgamento que possa vir contra a nossa vida, porque nós temos 3 maneiras de nos ver, de ser. É a maneira que nós nos vemos, é a maneira que nós vemos o outro, as pessoas nos verem, e é a maneira que Deus sabe quem nós somos. Glória a Deus. E é com essas 3 maneiras que nós temos que aprender a lidar e colocar acima de todas as coisas e confiar no nosso Deus, porque Ele, mais do que nós, Ele confia em nós e acredita em nós, porque Ele sabe do dia de amanhã. Mesmo que você erre, mesmo que você falhe, mesmo que nós venhamos errar, mas é para o nosso crescimento. E muitas vezes nós julgamos errado sobre nós mesmos, mas Deus sabe quem você é. Sabe por quê? Eu vou lhe dar convicção e certeza disso, vou lhe provar. Deus não escolheu você por um acaso. Diga para o seu irmão, Deus acredita em você. Diga mais, Deus não desiste de você. Deus acredita em você. Deus não desiste de você. Deus acredita em você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui. O que é que acontece? Temos de levantar o escudo da fé para apagar, como eu já disse, esses dardos, né? Dessas flechas, né? Que vêm contra a nossa vida, essas setas que a fé cria tipo um campo de força a nosso favor e nos protege. Amém? E livra-nos desses pensamentos que tentam nos enfraquecer. Livra-nos desses sentimentos que são extremamente prejudiciais contra a nossa vida. O rei Saul enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Ele guardou em seu coração, ele abrigou em sua alma, né, muitos fantasmas. Desde o dia que ele ouviu uma musiquinha, né? Dos 1000 homens, mas Davi era 10 milhares de homens, de pessoas, né, de mulheres que louvavam, né, a favor dele. Aquilo dali perturbou Saul de uma forma que ele não aceitava. A partir daquele dia, mexeu com o ego, com a vaidade dele, de uma forma tão terrível, que começou a mudar tudo dentro dele. Por quê? Porque os fantasmas começaram a encontrar ocasião para trabalhar na mente dele. E é assim que acontece com as pessoas. Ele começou a viver um inferno. Ele perseguia aquelas setas e aqueles dardos que vieram contra ele no mundo espiritual. Ele começou a lançar dardos, lanças, para todo lado. Porque ele queria mesmo acertar era Davi. Porque ele não aceitava que Davi fosse melhor do que ele. A vaidade e o orgulho dele não aceitava que tivesse outra pessoa melhor do que ele em determinada área. Por quê? Porque ele não conseguia ver o fato real da história dele, que ele era medroso, que ele não enfrentou o inimigo. Ele não enfrentou o gigante que apareceu para que ele fosse provado. E Deus levantou outro pequenininho que teve coragem de enfrentar e venceu.
E nós precisamos aceitar determinadas coisas que são permissivas ou não a favor da nossa vida, para que isso nos traga crescimento e maturidade. Eu vou dar um cascudo no de Assis. Vem cá, de Assis. Ele vai para ali só para brincar. Tu crê num negócio desse? Não, pastor. Vem cá, vem me dar um abraço aqui, para você ficar curadinho do seu bracinho. Oh, meu Deus do céu. Jesus, cura o bracinho do de Assis, que ele é muito bom para nós. Abençoa esta vida, Senhor. Dá, meu Deus, a ele tudo que ele precisa de ti, Senhor. Livra de toda seta do mal. Que ele continue sendo essa pessoa feliz, essa pessoa alegre. Que ele continue conquistando as pessoas com a sua maneira, a sua forma de ser. Porque muitas vezes nós estamos pesados, mas ele traz palavras de refrigério, brincadeiras que às vezes nós nem entendemos, mas dá certo, porque Deus é fiel para honrar todas as coisas em nome de Jesus. Deus abençoe. Não estou brincando, não. Eu estou profetizando coisa séria para você e para toda a igreja linda que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Davi era o mais fiel escudeiro dele. Ele vai. Olha, ele estava tão setado, que ele pegou uma dessas setas e queria acertar o próprio filho dele. Os fantasmas, perseguições espirituais, igreja. Quando a gente dá ocasião, o inimigo não para. Ele fica setando e lançando você para o poço, para a lama, para o pecado, para fazer aquilo que vai envergonhar você, que vai envergonhar o seu ministério, que vai envergonhar a sua família. É isso que o inimigo faz, porque ele quer ver a sua derrota. Mas aqui ele não vai conseguir em nome de Jesus, porque essa igreja tem Deus verdadeiramente no seu coração. Glória a Deus. A vida às vezes nos dá histórias que nós as preenchemos com os nossos valores e com os nossos ideais. Vou falar de novo aquilo que eu falei logo no começo. E quando eu ouço a história de alguém, muitas vezes eu não estou ouvindo a verdadeira história. Diga para o seu irmão, cuidado com as histórias. E tem alguns tipos de seta que vem com a persuasão, que é tão bem contado, da maneira que a pessoa quer ver como a atingiu, que ela consegue convencer outra pessoa. Deu para entender a luta espiritual que existe ao nosso redor? Com todos nós. Não tem bom não, igreja. Não tem bom não, é com todos nós mesmo. Tem momentos que nós damos ocasião para isso, porque é a questão da subjetividade. Glória a Deus. Mas se não é uma versão que passa pelo viés, né, da dor, da ferida, da mágoa, do ressentimento, da inveja ou do medo de alguém, isto chama-se conspiração. Porque às vezes você pode contar a história em cima do constrangimento, do medo, de uma situação que você viveu, e para você convencer aquela pessoa para ficar do teu lado, você aumenta a história, você intensifica a dor que você viveu. A tendência é essa, e isso é conspirar. Uma situação que poderia ter sido mais amena. A conspiração, que é o que uma palavra que significa respirar junto. Vê, pode estar conspirando com os seus medos. Aí você fica dando, né, vazão, espaço para que os seus medos venham operar em você. Jó tinha medo que os seus filhos fossem afetados. E assim, Jó oferecia sacrifícios contínuos a Deus para que nada acontecesse aos seus filhos. Só que não funcionou. Porque muitas vezes a gente quer ser o próprio sacrifício, oferecer o sacrifício a Deus para poupar determinadas situações dos nossos filhos, que nós estamos vendo que eles estão errados. Eu não posso esconder o que um filho meu faz do que está errado. Eu tenho que mostrar para ele que ele está errado. A minha parte eu faço. Eu já me dá esses 3 últimos dias eu tenho feito isso, né, já? Eu tenho feito isso. Eu não paro. Eu não cesso de fazer isso. Porque a minha obrigação é mostrar, é falar. O resto é com a pessoa e Deus. Concorda comigo, igreja? Glória a Deus. É isso.
parece que subjetivamente está ali incluso que os filhos estavam aprontando e ele estava tentando tapar o sol com a peneira. Não adianta, porque o inimigo sabe, o inimigo observa. Nós temos que estar ligados e espertos para determinadas situações. Eu falo isso, igreja, mas eu falo com o coração apertado, porque eu crio uma neta. Ela só tem 10 anos. E é uma responsabilidade muito grande. Está sobre a minha responsabilidade, sobre a minha tutela. Eu me sinto assim uma palavra aflitiva, porque através dessas situações dá para a gente entender e compreender a dor dos outros. A gente só entende, né, a situação das pessoas quando a gente tem que conviver com aquilo também. A gente fica mais maleável e mais compreensível com a situação das pessoas. Glória a Deus, queridos. Igreja, eu vou parar por aqui. Eu tenho ainda mais algum tempo aí, Thiago? Se eu tiver algum tempo aí. São 8h30. Hã? São 8h30. Que horas é para terminar o culto? 9, 10. É? Amém. É preciso quebrar o poder da concordância com os demônios, que pensamentos estão na sua mente que não são seus. Porque tem coisas que você pensa assim, não, mas eu não, até antes de ontem eu não estava pensando dessa forma. Será que eu estou pensando certo? Que teatros estão acontecendo no seu subconsciente? Muitas vezes a gente quer sair de certa situação que a gente está vivendo e não tem força, aí começa a colocar uma história mirabolante no nosso pensamento, no nosso coração, e daqui a pouco a gente está formando uma peça teatral dentro de nós. Por quê? Porque o nosso desejo é sair daquilo, ser um sacrifício que a gente precisa ter. Porque tudo tem um preço a pagar, e às vezes a gente está cansado de pagar certos preços. E às vezes a gente quer queimar a etapa. E é uma coisa que Davi não permitiu, nem José, sobre a vida deles. Davi passou as provações de humilhação com o pai, com os irmãos. José passou a provação de humilhação com os irmãos, com Potifar, com a esposa de Potifar, dentro do presídio. Ele não queimou as etapas, ele aceitou todas as provações, sem saber o porquê estava fazendo. Mas uma coisa ele tinha certeza: Deus já tinha mostrado a fotografia daquilo que ele ia ser no futuro. Ele ia ser o governador do Egito, aleluia. Ele ia ser a autoridade maior, que em muitos momentos ele ainda tinha mais autoridade do que Faraó. Porque é assim que Deus faz, quando ele tem um propósito na vida dos seus escolhidos, ele se responsabiliza. Diga para o seu irmão, não queime as etapas. Passe pelas provas de cabeça erguida. Glorifica o teu Deus. Vigia na tua sujeição, no teu comportamento, na tua humildade, porque tu está sendo observado e está sendo testado. Eita Deus de Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, glória. Eita Deus. Eu vou ficar por aqui porque eu vou levantar a voz e a oração. Essa outra parte que vem, eu posso dar amanhã, igreja? Posso? Porque tu quer louvar, porque tu quer ouvir mais? Não esqueça, quer ouvir mais? Esse final aí, esse final que a senhora agora... Venha para cá, pastor, venha. Esse final que a senhora fez agora na pregação. Sim. Não esqueça de repetir isso amanhã. Esse negócio das etapas, dando o exemplo de Davi, dando o exemplo de José, do Egito. Porque às vezes às vezes, querida, a gente está muito cansado da vida, dos problemas, das situações. E muitas vezes a gente está passando por determinados problemas novamente, como se fosse um círculo, mas que a gente também estamos sendo obrigados, naquela etapa, naquela fase que a gente está vivendo, estamos sendo obrigados a lidar com outros tipos de problemas que surgiram. E muitas vezes a gente fica enfraquecido para tentar concluir aquele problema anterior a qual a gente vivenciou, mas que ainda precisa ser terminado, concluído, vencido. E às vezes nós negligenciamos em cima dessa situação e nós não observamos direito e vamos focar no outro problema. Aí todo o esforço que a gente fez até aquela data, até aquele período, vai ser queimado. E às vezes a gente pensa que não tem a força o suficiente, porque às vezes surgem 2, 3 problemas de uma só vez. Mas a gente tem que fazer o quê? Meu irmão, minha amiga, meu pastor,
meu pastor, minha amiga, minha diaconisa, ore aqui por mim, me ajude a encontrar a força necessária, porque eu estou vivenciando problemas que eu não estou tendo força para superar, mas eu sei que se você orar por mim, como eu tenho orado por você, eu vou conseguir a armadura e a força necessária, e eu vou vencer todos os problemas, e a etapa não vai ser queimada. Procure vencer todos os problemas, porque às vezes o inimigo vem com a estratégia de dividir os problemas e tentar. Lembra da cobra piton? Ela não mata envenenada, ela vai acochando, 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 porque o objetivo dela é fazer que não tenha mais ar no seu pulmão. Às vezes vem tantos problemas de uma vez que a gente fica sem fôlego, sem ar, vai cansando e não quer enfrentar. E aí a gente vai e pula as etapas, pelo cansaço, pela covardia, pelo medo. E o Espírito Santo está dizendo aqui, e eu peço que dessa vez ele diga com determinação, nos ajudando, nos dando a força necessária. Não pule as etapas. Enfrente o que você precisa enfrentar. E o maior enfrentamento somos nós mesmos. São as nossas fragilidades pessoais, que às vezes não queremos ver e contamos histórias erradas sobre nós mesmos. Deu para entender, igreja? Não deu para entender? Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois, lá fora, tomando um cafezinho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Que vamos orar então. Mas então que eu encerrei aqui, amanhã eu tenho que começar daqui, né, pastor Tiago? Vamos começar daqui. Comece pelos filhos de Jó. Pronto. Comece pelos filhos de Jó. Pronto, querido. Foi exatamente isso que eu marquei aqui. Eita Deus de poder, Senhor, estamos aqui, a tua mercê, a tua disposição, que todas as coisas que nós aprendemos, e algumas delas ainda têm uma força muito grande, daquelas que aprendemos desde criança e acreditamos com tanta ênfase naquilo, por amor e respeito por aqueles que nos criou, mas que muitas coisas estão com informações erradas. E se isso existe em nós, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui te dando a liberdade necessária para que tu trabalhe no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Senhor, nos ajude. Queremos recomeçar. Queremos, Senhor Deus, estar com a visão maior. Te peço, Senhor, tira todas as feridas, vai curando as nossas feridas na alma do passado, que tentam até hoje, de alguma forma, trazer insegurança, trazer medo para nossas vidas, informações erradas. Meu Deus, que nós possamos receber de Ti uma nova programação. Que toda e qualquer peça que esteja em nós, se deu algum tilt, ou se está errado, ou se está dando um curto-circuito, e nós não conseguimos caminhar dentro daquilo que Tu tem programado para cada um de nós, Senhor, nós Te pedimos agora, troca essas peças, declara a vitória, restaura o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, renova o nosso ser, a nossa mente, que nós possamos estar com a mente renovada pelo poder do Teu Espírito, que nós possamos aqui fazer se cumprir a Tua vontade, a começar pela nossa própria vida, porque a força que Tu estás nos dando, a cura que Tu estás realizando na nossa alma, no nosso coração, vai fazer com que as outras pessoas percebam e criam curiosidade em saber de onde é que está vindo esta cura. E esta cura vem de Ti, esta cura vem do Teu Espírito, esta cura vem do céu, esta cura vem do Teu trono, esta cura vem para nós. Eu creio, eu profetizo aqui que a igreja pentecostal do poder de Deus, a igreja do monte, seja curada. Aqueles que não estão aqui, que não tiveram força ou condições de chegar aqui, que sejam visitados nos seus lares, nos seus trabalhos, que a nossa família seja curada. O meu Daniel, a minha Rebeca, a Lara, aleluia, o Tiaguinho, a Marcela, meu Deus, esse casal, para que a Tua obra seja feita na maior e melhor maneira possível. A mim também, o pastor Fabiano, a minha família, todos aqueles, a Cláudia, todos aqueles que estão conosco, a Fatinha, toda a família de quem está aqui agora. Oh meu Deus, clamando a Ti, que sejam visitados da ordem dos Teus anjos. Declara a vitória. Esta igreja, aleluia, foi erguida para vencer, porque aqui tem poder, direção, movendo o Teu Espírito, libertação, e que a Tua glória
neste lugar. E toda e qualquer coisa, acontecimento na nossa vida, que ele seja, meu Deus, direcionado pelo poder do teu Espírito. Toda e qualquer situação que nós precisamos enfrentar, interceder, receber de Ti, Senhor, que venha do Teu Espírito, que venha no mover da Tua glória sobre a nossa vida. Haja crescimento na Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Traz pessoas que nos ajudem neste lugar, pessoas com mentalidade renovada, pessoas com mentalidade administrativa, pessoas focadas para nos ajudar a administrar a Tua obra e fazer se cumprir a Tua vontade. Abençoa já os pastores que Tu já colocou neste lugar e aqueles que Tu ainda há de ordenar neste lugar. Já vai preparando, já vai capacitando, já vai restaurando, já vai renovando, dá vida nova, dá fôlego novo, dá pensamento novo, dá maturidade, dá direcionamento, que o poder do Teu Espírito e o mover da Tua glória tenha liberdade em cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.